Construindo o Reino é o nome do 9º capítulo. E eu decidi fazer um pouquinho diferente. Eu vi que, infelizmente, eu não estava conseguindo ser tão produtivo assim, fazendo com a leitura do dia, fazer o vídeo no mesmo dia e entregar. Até mesmo porque muitas vezes eu não conseguia ter um conteúdo bom o suficiente, com conteúdo suficiente para entregar naquele dia. Por isso eu achei melhor começar a dividir por capítulos. Assim eu leria um capítulo e entregaria. Hoje, na verdade, eu já li todo o livro. Eu já terminei todo o livro e fiz algumas anotações de todo ele e vou estar gravando vídeos e fazendo capítulo por capítulo, né? Tô fazendo hoje do 9 e aí vou fazer do restante do livro logo e postando aos pouquinhos. Mas já tô vendo o próximo livro também e já tô começando o próximo livro. Vai dar muito certo, estou tentando fazer o máximo possível para ler esses 30 minutos todo dia. Algumas vezes eu termino o capítulo, outras vezes não. Mas vai dar certo e vai ter muita coisa boa aqui em breve, logo. Mas então vamos para o que interessa, o capítulo 9, que vai falar sobre essa construção do reino de Deus. Olha aí, quando você vai assistir um jogo, tem um placar e pelo placar a gente consegue entender mais ou menos como é que está o jogo. Pelo menos conseguimos entender quem é que está ganhando o jogo. Se um time está com um ponto ou um gol à frente do outro, sabemos que aquele time está ganhando. Não sabemos se ele foi o melhor time ou como foi o jogo em si, mas sabemos que aquele time está ganhando. O placar, ele não mente. O time que está à frente no placar está ganhando o jogo e se acabar o tempo e aquele time estiver à frente do placar, o jogo vai ser ganho por aquele time. De certa forma, a mesma coisa, entre aspas, funciona para a igreja. Porque nós, durante toda a nossa vida, tentamos de alguma forma medir e saber se estamos ganhando ou se estamos na direção certa. E aí, de várias formas, tentamos medir, tentamos ter placares que vão nos mostrar se estamos na direção certa ou se estamos ganhando. Muitas vezes, o placar mais utilizado por tantos pastores e líderes é simplesmente a quantidade de pessoas que vêm ao culto, como está a oferta do mês, se a oferta está boa, como é que está o caixa da igreja, como é que está a saída, quantos pequenos grupos tem na igreja e quantas pessoas estão participando deles, quantos jovens tem, quantas programações tem num ano, ou num mês, ou numa semana. Muitas vezes é isso que nós usamos para medir os placares. Mas será que, de fato, o jogo é somente sobre a nossa igreja ou é sobre o reino de Deus? Por isso o livro tenta nos levar a uma compreensão maior de que o placar não é para medir somente o que nós estamos vivendo nas nossas igrejas e não ter esse pensamento quadrado das nossas 4 paredes, mas sim pensar além, pensar no reino de Deus como um todo e elevar o jogo que estamos jogando. Para saber se estamos de fato vencendo, nós precisamos olhar para o reino de Deus e como ele tem avançado. Então, o livro vai nos trazer essa proposta de, no lugar de marcar o placar com pessoas na igreja, dessas outras formas que eu falei anteriormente, trazer o placar, ou medir o placar com o fazer discípulos e o movimento da igreja. E quando nós pensamos nessas duas formas de medições de placar, nós acabamos entrando em vários detalhes, várias coisas de como nós vamos medir de fato essas coisas. Porque são coisas um pouco mais abstratas. Como entender de fato se uma pessoa é um discípulo ou não é um discípulo. Como entender esse movimento da igreja, se a igreja está se movimentando para o engrandecimento do reino de Deus. Acaba se entrando em várias questões e que não vai dar tempo de entrar e se aprofundar nesse vídeo aqui sobre cada uma dessas questões. Mas ele vai nos trazer algumas ideias sobre isso. A primeira coisa que ele fala e o placar que ele sugere é justamente pensar em números de discípulos formados por você e por gerações formadas por discípulos que você formou, tanto no presente como no futuro. Pensando, fazendo assim, até mesmo uma estimativa de quanto nós queremos ter daqui a 5 anos. Então, assim, ele entende no livro que um discípulo, de certa forma, é aquele que consegue fazer outro discípulo. E assim ele vai começando essa contagem. Começando uma contagem inicial de quantas pessoas você investe tempo
tenho investido tempo em 5 pessoas, então colocar ali 5 pessoas. E do outro lado, embaixo na verdade, colocar agora quantas pessoas eu invisto tempo e cada uma dessas pessoas que eu tenho investido meu tempo está investindo tempo. Então se eu investo em 5 e cada uma dessas pessoas investe em tempo em mais uma pessoa, então ao total seriam 10 pessoas. E assim por diante. E assim você teria um placar um pouco melhor de entender se você está indo para o caminho certo, porque você está formando discípulos e fazendo com que o reino de Deus cresça. Não somente pensando em você, mas pensando também nas outras igrejas e na plantação de igreja de forma geral. Porque no final de tudo, vai tudo se tratar muito mais do enviar e do fazer discípulos para plantar novas igrejas, do que contar quantas pessoas eu tenho na minha igreja. Porque no final, se nós queremos colocar um placar em tudo isso e contar e saber se estamos na direção certa, é muito melhor nós contarmos o avanço do reino de Deus de forma geral, do que somente ficar preso nas nossas 4 paredes. Deus te abençoe e até a próxima.